Olá, eu me chamo Luciana Carbiac, sou a nutricionista da Brasil Convênios. Diante do cenário atual, estou aqui para conversar com vocês sobre o Covid-19 e como se prevenir contra o vírus por meio da nutrição. As principais dúvidas ainda são sobre os testes para detectar a doença. Por isso, conversei com o nosso parceiro, o bioquímico Luiz Emiliano, que atua no Laboratório Vital Medicina Diagnóstica, e ele esclareceu as maiores dúvidas a respeito do assunto. Por exemplo, quais são os exames disponíveis no mercado para o Covid-19? De acordo com o bioquímico, hoje existem os exames de sangue, total e sorológico, e o de cotonete, o antígeno e RT-PCR. Outra questão é, dos exames disponíveis para o Covid-19, existe algum que é totalmente confiável? Ele nos respondeu que hoje consideramos dois testes mais usados e confiáveis. O de sangue, sorológico, ele nos mostra se o organismo produziu os anticorpos IgM e o IgG. Esse IgG é a defesa nossa contra o vírus, e o RT-PCR é o exame eleito pela OMS como exame padrão para detectar a presença do vírus. E sobre os exames rápidos, será que eles apresentam resultado seguro? Ele também esclareceu que os testes rápidos não apresentam segurança, por usarem sangue total. A margem de erro é grande. E a respeito dos resultados desses exames, quais são os prazos? Os prazos variam muito de laboratório para laboratório, onde existem variáveis. O ideal é entregar o resultado o mais rápido possível, sendo no dia ou de 4 a 6 dias, menos o RT-PCR, só ele tem a necessidade de ser realizado com urgência. É importante frisar que essas informações foram coletadas por um profissional capacitado, que está atuando na linha de frente contra o Covid-19. Agora que já sabemos sobre os exames, vamos ressaltar algumas orientações nutricionais mais importantes para se prevenir do Covid-19. A primeira orientação é a hidratação. A água compõe cerca de 70% da massa corpórea, sendo responsável pelo transporte de substâncias pelo corpo, eliminação de substâncias tóxicas ou em excesso, além da regulação térmica do organismo, entre outras. E a hidratação é uma das principais aliadas nas infecções virais, pois os sintomas como diarreia e o vômito podem levar à desidratação, diminuindo o fluxo salivar e, consequentemente, a nossa primeira barreira contra infecções, pois na saliva ficam presentes moléculas de defesa, como a IgA. A recomendação de ingestão hídrica é de 35 a 40 ml por quilograma de peso. Além da hidratação adequada, é muito importante a água vir de uma fonte segura, ou seja, ser água potável, o que é essencial para lavar as mãos, o qual é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, por ser um dos maiores métodos de prevenção contra o Covid-19, lavar frutas e hortaliças após a compra, para cozinhar alimentos e para lavar louças e utensílios. Mas e se a água não for potável? Nós podemos torná-la potável da seguinte forma: primeiro, fervendo a água, segundo, filtrando com uma peneira e por terceiro, desinfetando com 2 a 5 gotas de hipoclorito de sódio a cada 1 litro de água para beber ou com uma colher de sopa de hipoclorito de sódio para 1 litro de água para higienizar as frutas e as hortaliças. Outra orientação essencial é o consumo de probióticos, pois em nosso intestino existem as bactérias benéficas e as maléficas. As benéficas nós denominamos de probióticos, que em associação com a mucosa intestinal forma uma segunda barreira de defesa contra muitos micro-organismos. Portanto, é muito importante mantermos o nosso intestino saudável. As fontes de probióticos são iogurtes, leite fermentado, molho de soja, kefir, entre outros. Além dos probióticos, é muito importante o consumo de prebióticos, pois são a fonte alimentar para as bactérias intestinais saudáveis. Os prebióticos são as fibras alimentares encontradas nas frutas, hortaliças, aveia e entre outros cereais integrais. Prefira também alimentos in natura ou minimamente processados, pois os alimentos ultraprocessados são ricos em gorduras, açúcares e sódio e pobres em fibras. E lembre-se, os probióticos são micro-organismos, portanto devem ser recomendados por nutricionistas ou profissionais competentes. Fontes alimentares que contêm antioxidantes são muito importantes também nesta fase de prevenção contra infecções, pois muitas situações como o estresse emocional, presente em momentos de crise, podem aumentar a presença de radicais livres no organismo, que deve ser combatido, pois pode debilitar o sistema imunológico. E os antioxidantes têm a capacidade de neutralizar ou evitar a formação de radicais livres. Algumas fontes de antioxidantes são os óleos vegetais, como milho, girassol, canola, ovos, oleaginosas, castanhas, amêndoas, nozes, além de vegetais folhosos, fígado, abacate e frutas cítricas, como limão, laranja e abacaxi. As vitaminas e minerais como um todo são essenciais para o fortalecimento da imunidade, o que é de extrema importância nesta pandemia, manter o nosso sistema imunológico fortalecido.
Destacamos algumas fontes que devem estar sempre presentes na alimentação, como a vitamina A, que é essencial para a saúde da visão, dos ossos, da pele, do cabelo e do sistema imunológico. As fontes são a gordura do leite, gema de ovo, vegetais com folhas amarelas e verde escuras, como a cenoura. A vitamina E, por ser um potente antioxidante e preventor de diversas doenças como o câncer. As fontes são o germe de trigo, óleos vegetais, vegetais de folhas verdes, o alho, vitamina B9 por ser responsável pela manutenção dos sistemas imunológico, circulatório e nervoso, atua na formação de proteínas e hemoglobina. Suas fontes são vegetais de folhas verdes, fígado, carne bovina magra, ovos, entre outros. Vitamina C por estar relacionado com a produção de colágeno, absorção de ferro e melhora do sistema imune. As fontes são a acerola, frutas cítricas como o laranja, o limão, o tomate, gengibre, pimentas, entre outras. O zinco, muitas enzimas dependem do zinco para realizar diversas reações químicas vitais, como o transporte de vitaminas, além de ser importante no crescimento e na resposta imune do organismo. Suas fontes são leite, carne, legumes, farelo de trigo, cereais integrais, oleaginosas e sementes. O selênio participa da formação de enzimas de ação antioxidante e melhora a utilização da vitamina E. Suas fontes são leguminosas, como feijão, lentilha, ervilha, além do trigo, arroz, semente de girassol, castanha do Pará e a cebola. A Organização Mundial de Saúde recomenda a ingestão de 5 porções diárias de frutas e hortaliças, mas além do consumo, é muito importante realizar a higienização de forma correta para evitar uma possível contaminação. Então, vamos ao passo a passo. Primeiro, remova as raízes e partes deterioradas do alimento. Após, lave em água corrente as frutas e hortaliças uma a uma e, no caso de verduras, folha a folha. Após, desinfete em solução clorada por 15 minutos com uma colher de sopa de hipoclorito de sódio ou água sanitária para uso em alimentos para 1 litro de água. Então, retire o excesso de cloro em água corrente, seque com auxílio de um papel toalha e guarde na geladeira. E lembre-se, somente o cloro consegue matar os micro-organismos como vírus, bactérias e os fungos. Após a higienização adequada, devemos conservar os alimentos em temperaturas seguras, pois os vírus e bactérias causadores de doenças podem multiplicar-se rapidamente se os alimentos estiverem em temperatura ambiente. Para evitar a contaminação, existem alguns cuidados, como manter o alimento em temperatura abaixo de 5 graus Celsius ou acima de 60 graus Celsius, pois entre 5 e 60 graus Celsius é a temperatura ideal para a multiplicação de micro-organismos. Não descongelar os alimentos em temperatura ambiente e sim em refrigeração. Cozinhar os alimentos até atingirem 70 graus Celsius. Após o cozimento, refrigerar rapidamente os alimentos perecíveis ou cozidos. E as sobras de comida não devem ser armazenadas por mais de 3 dias. Também devemos higienizar as mãos frequentemente para evitar a contaminação dos alimentos por Covid-19, como antes e após ir ao banheiro, após tossir, espirrar ou assoar o nariz, após manusear o lixo, após mexer em dinheiro e antes e após a manipulação de alimento e antes de comer. Além da higienização de superfícies e utensílios utilizados na manipulação de alimentos através do método físico ou químico. O método físico é lavar os utensílios com água e sabão, enxaguar em água corrente e colocar em água fervente por 15 minutos. Ou através do método químico, que é lavar os utensílios ou superfícies de preparo com água e sabão, enxaguar, imergir ou banhar por 15 minutos em água clorada e após enxaguar. Ou utilizar o álcool 70% não necessitando de enxágue. Algumas outras orientações nutricionais de extrema importância para manter uma vida mais saudável e um sistema imunológico fortalecido contra o coronavírus e demais infecções são: prefira alimentos minimamente processados, como frutas, verduras, legumes, batata, arroz e feijão, pois esses alimentos são muito nutritivos. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, pois esses alimentos em excesso e por um longo período podem originar doenças crônicas não transmissíveis, como a dislipidemia, hipertensão e até diabetes. Limite o consumo de alimentos processados, como conservas de pepino, palmito, milho, sardinha, entre outros, pois esses alimentos têm adição de sal ou açúcar para sua conservação. Evite os alimentos ultraprocessados, como macarrão instantâneo, bolachas, salgadinhos, suco em pó, empanados, entre outros, pois esses alimentos contêm muitas calorias vazias, ou seja, possuem muitas calorias e poucos nutrientes, além de serem fontes de gorduras trans, que é responsável por aumentar o LDL, colesterol ruim, devido à supressão das atividades do seu receptor no fígado, fazendo com que o LDL
continue circulando e se acumulando no nosso organismo, elevando assim o risco de doença arterial coronariana pelo depósito de colesterol na parede do vaso sanguíneo. E o colesterol HDL, conhecido como colesterol bom, por auxiliar na remoção das moléculas de colesterol dos vasos sanguíneos, o que evita seu acúmulo progressivo e, consequentemente, o processo de aterogênese, que é a placa de ateroma, é reduzido com a ingestão das gorduras trans. Prefira alimentar-se em lugares tranquilos e limpos para evitar um possível estresse e conseguir também mastigar bem os alimentos e evitar o contágio por superfícies ou talheres ou alimentos que podem estar contaminados. Faça suas compras em lugares que tenham maior variedade de alimentos in natura. Assim, facilita a compra e o consumo de diversas fontes alimentares saudáveis e na montagem de um prato colorido e nutritivo. Desenvolva suas habilidades culinárias. Assim é possível se distrair e elaborar pratos variados e saborosos, além da segurança de estar consumindo alimentos seguros em um local limpo. Distribua as responsabilidades com a alimentação na sua casa, pois comer bem é tarefa de todos, além de ser muito divertido comer ao lado da família. Seja crítico, avalie todas as informações que chegam a você, pois principalmente nesta pandemia surgiram vários mitos sobre determinados alimentos que tinham o poder de combater o coronavírus, mas o que realmente auxilia na prevenção contra o Covid-19 é uma alimentação segura, saudável e nutritiva, além da prática de exercícios físicos diários e hidratação adequada. Encerro minha participação por aqui e deixo meu sincero agradecimento por terem acompanhado todas as dicas mencionadas nesse vídeo sobre este tema tão importante de estar sendo sempre reforçado. Abraços da Nutri!